Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, destruístes a morte que o primeiro pecado transmitiu a todo o gênero humano. Concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim como trouxemos pela natureza a imagem do homem terrestre, possamos manter pela graça a imagem do homem celeste, por Cristo nosso Senhor. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos que fosse um chagado, golpeado e humilhado por Deus. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado, submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado a um matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com eles multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor.
objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto e tornei-me como um vaso despedaçado. Sois o meu Deus, eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Seu vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente, que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Louvor e honra a vós, Senhor Jesus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences tu também aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas, se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote.
Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e o sumo sacerdote te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça de Jesus, vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes. Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa,
por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro, colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois crucificaram Jesus. Os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho. Seu testemunho é verdadeiro e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aqueles que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés.
Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. No jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, desde o princípio, quando Deus estabelece inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, e que agora contemplamos nesse acontecimento tudo aquilo que Deus prometeu, conduziu o povo, e não temos dúvida nenhuma de que a aceitação e a rejeição de Deus percorreu toda essa história, até o tempo da vinda do Messias e até os dias de hoje. Ainda se tem dúvidas, ainda se tem medo de Deus, ainda não confiam nele. Esse momento em que nós lemos a paixão do Senhor, o que o profeta diz na primeira leitura a respeito do servo. O servo não é escravo, o servo é servo. E o servo de quem o profeta fala é o Filho de Deus, feito homem. O Verbo se fez carne. Deus assume a nossa humanidade, cumprindo aquela profecia de que Deus, conduzindo o seu povo, o levaria a esse momento que iria selar uma eterna aliança. Não mais no rito antigo, oferecendo animais que eram incapazes de perdoar os pecados, mas que já era um sinal, já era algo antecipado daquilo que ia acontecer na cruz. O justo Abel foi morto, e tantos profetas também sofreram perseguições, foram mortos, foram apedrejados. É só ler a história que nós vamos encontrar todos esses acontecimentos e por que fizeram isso. E quando olhamos para Jesus, e antes de Jesus, João Batista, como aquele que apresenta, anuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tanto que até os seus discípulos o seguiram e foram conhecer Jesus. E Jesus veio para concretizar, para selar uma aliança eterna, aonde aqueles sacrifícios antigos já não servem mais para nada, porque agora o seu sacrifício é único, é eterno. O perdão que lhe foi dado aos nossos pecados já aconteceu. Ele carregou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, como os judeus faziam na época da Páscoa, aquele chamado bode expiatório,
em que eles iam lá naquele animal, colocavam a mão sobre ele, como que depositando sobre ele os pecados do povo e dos próprios sacerdotes, e depois soltava esse animal no deserto e ele era devorado pelas feras. O Verbo de Deus, desde o princípio, disse ao Pai: eis que venho, com prazer faço a vossa vontade. Fazer a vontade de Deus, algo tão desafiador para muita gente. Qual que é a vontade de Deus para mim? Qual é o querer de Deus para mim? Senão que o homem viva, que o homem não se perca, que o homem não morra, que o homem não se destrua. E vocês sabem muito bem da luta de cada dia para permanecermos firmes na verdade, na santidade. O sacrifício de nosso Senhor foi realizado no momento em que no templo se imolavam os cordeiros destinados à Páscoa, às 3 da tarde. Era a hora em que eles imolavam o cordeiro. E 3 da tarde foi o momento em que Jesus disse: tudo está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Lembrando-vos que Jesus muitas vezes disse aos discípulos: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Foram os judeus que mataram Jesus? Foram os romanos? Foram o povo que não o aceitava? Todos eles conspiraram sim para que acontecesse a sua morte. Mas foi ele que se entregou ao Pai. Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dar a vida livremente. Essa é a grande e profunda a mensagem que Jesus deixa para nós. Ele é Senhor da vida. E Ele tem o poder sobre ela. E ao se entregar ao Pai em obediência, em fidelidade ao Pai, em nenhum momento Jesus deixou de fazer a vontade do Pai. Mesmo nos momentos em que ele, angustiado, dizia: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas antes seja feita a sua vontade. Como o profeta diz, ele suplicou a Deus e foi atendido. Foi atendido. Porque Deus é o Senhor da vida. E Ele que Deus e homem, juntando as duas naturezas, a divina e a humana, se oferece livremente em reparação dos nossos pecados. Meus irmãos, hoje não é um dia de a gente olhar para a cruz, né? Falar: coitadinho de Jesus, né? Quanto que ele sofreu pelos meus pecados, e a gente ficar se acusando: a culpa é minha, a culpa é minha. Sim, todos os dias na celebração nós temos a oportunidade de dizer: por minha culpa, minha tão grande culpa. Mas saiba que Ele carregou a nossa culpa, carregou os nossos pecados e os destruiu na sua cruz, na sua entrega a Deus, na sua oferta inteira a Deus. O sacrifício realizado uma vez por todas, não precisa mais oferecer sacrifício, porque foi um sacrifício espiritual. E aí o culto que Deus busca em nós, esse culto espiritual, um culto espiritual que envolve também o nosso corpo. Por isso, o cuidado e o carinho que nós temos que ter, tanto para a nossa alma quanto para o nosso corpo. Porque o pecado desfigura as duas realidades.
pecado mancha. E quando nós vivemos na vida nova que Jesus trouxe, nós somos purificados dos nossos pecados. Por isso não precisa mais oferecer nenhum sacrifício, porque o de Jesus foi suficiente. É um sacrifício eterno, realizado uma vez por todas, porque a vítima espiritual tornou-se inúteis as vítimas materiais. Não são quebradas as suas pernas em conformidade com as prescrições rituais. Ele permaneceu íntegro. E do lado que o soldado transpassou, jorrou sangue e água. O sangue do justo Abel, que Deus chegou para Caim e disse: onde está o teu irmão? E ele diz: e eu sou por acaso guarda do meu irmão? E Deus fala para ele: o sangue do teu irmão grita por mim. O sangue está à vida. A vida nossa, tira o nosso sangue e a gente morre, porque não tem mais como viver. Tanto que no sangue está a vida. E naquela ceia que nós ontem refletimos, Jesus, Ele assume, Ele é o Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro de Deus está no seu corpo e no seu sangue. A Eucaristia que nós recebemos, vivo e presente. Mas naquele momento em que lhe é rasgado o lado, jorram sangue e água. Ele deu tudo o que ele tinha. Antes de fazer transbordar o sangue e a água, ele entrega a sua mãe ao discípulo e entrega ao discípulo a sua mãe. Por isso que a partir desse momento, nós vamos viver em companhia de Nossa Senhora, a Virgem das Dores, até amanhã à noite, quando nós formos celebrar a ceia, a Páscoa do Senhor. Essa festa linda de como Deus nos redimiu, de como Ele nos salvou. Mas a última coisa que Jesus fez transbordar de si é o que restou do seu sangue e da água que tinha no seu corpo, que são os sacramentos da igreja, o batismo e a Eucaristia. Por isso, nós que fomos selados com o santo batismo, nós que um dia fomos mergulhados em Deus, nós pertencemos a Cristo. Já não somos mais nem nosso e nem do mundo, mas somos de Cristo. E uma vez que nós recebemos o corpo e o sangue do Senhor, nós temos os nossos lábios marcados por seu sangue. Como as portas dos judeus foram marcadas com o sangue daquele cordeiro quando fugiam do Egito, nós cristãos estamos marcados com o sangue de Cristo que nos redimiu. Por isso, quando olhamos para a cruz, quando olhamos para o crucificado, eu queria convidar vocês nesse momento a não se condenar, porque Ele morreu pelos seus pecados e pelos meus. Mas eu queria nesse momento convidar você a deixar-se envolver, a deixar-se ser tocado pelo grande amor que Deus tem por você. Eu vou dizer no singular, para que a experiência seja sua e única. Você já amou alguém algum dia? Ou foi amado por alguém? O que é amar? Muitas mães sabem
bem o que significa amar o seu filho, mesmo quando ele é rebelde, mesmo quando ele não quer dar ouvidos, mesmo quando ele está prestes a morrer. Esse amor de mãe transborda no coração dela e ela deseja até mesmo morrer por causa do filho, da filha. Até Jesus fala disso aos discípulos, né? O verdadeiro amigo é aquele que dá a vida pelos seus amigos. E Jesus deu a vida por você, por mim. E olha a grandeza do amor que Deus tem por nós. E por você, vou dizer no singular de novo, para que você não se sinta diluído no meio do nós. Porque Ele ama pessoalmente cada um de nós. E pessoalmente se manifesta a cada um de nós. E hoje em dia, meus irmãos, parece que o amor esfriou. Parece que as pessoas não têm mais empatia, não têm mais compaixão, não tem mais reação diante da morte, não tem mais reação diante do pecado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Nesse mundo invertido, onde o mal, o pecado se torna quase que lei, obrigatória. E quem é da verdade está sendo sufocado. Quantos já perderam a sensibilidade do valor da pessoa humana? Eu quero que vocês olhem para esse crucificado, para esse morto na cruz, para perceber a grandeza do amor que Deus tem por nós, por você. Nós assistimos muito televisão, né? Estamos sempre na frente da telinha, gostamos de ouvir piadas, gostamos de ver brigas. Uns gostam de filme de violência, outros gostam de filme de morte, outros gostam de filme de todos os tipos. A curiosidade leva muitos a ver isto, a ver aquilo, a ver pornografia, a ver tantas coisas. Vocês não acham que estas coisas vão mudando o nosso sentir, o nosso modo de ver as coisas? Já não temos mais compaixão do outro para salvá-lo, nós queremos que ele morra. Nós somos indiferentes diante da morte. Isso é normal. O que causa essa indiferença? Nós perdemos a sensibilidade. Nós não sabemos mais amar. Eu peço a Jesus que hoje Ele liberte-nos dessas imagens que fizeram nos cegar diante da demonstração, diante do ato concreto do seu amor por você e por mim. Nós precisamos olhar para esse amor de Deus por nós, por essa compaixão dEle por nós. É Ele como aquela mãe que debruça sobre o filho e deseja salvá-lo, deseja tirá-lo daquela condição. É esse amor que nós contemplamos na cruz. Não é a minha condenação porque os meus pecados caíram sobre Ele, mas eu devo me alegrar porque Ele assumiu aquilo que eu não posso pagar. Ele pagou pelo meu pecado. Portanto, a minha dívida para com Ele é uma dívida eterna, uma dívida de gratidão, uma dívida de amor eterno. Ele quis nos dar gratuitamente, oferecendo-se a si mesmo para me salvar.
Amados filhos e filhas, deixemos-nos ser envolvidos por essa graça que Deus derrama hoje sobre nós. Deixemos-nos ser amados por Deus. Muitas coisas não mudam na nossa vida porque nós nos tornamos insensíveis, nós nos tornamos rebeldes, nós não deixamos que a graça de Deus chegue no mais profundo do nosso coração. Nós queremos as coisas boas, nós queremos viver bem, nós queremos viver em paz, mas a verdadeira paz é Ele quem nos dá, perdoando os nossos pecados, carregando sobre si a condenação que existia sobre nós. Não sejamos ingratos com essa graça que nos é dada gratuitamente. O que um pai e uma mãe espera dos seus filhos é que eles o escutem e o entendam. Não é porque não tem capacidade para escutar e para entender a Deus. Tem, como todo filho e filha que estão aqui presentes, sabe muito bem, entende muito bem o que o pai e a mãe falam. Mas é a rebeldia do nosso coração que faz nós não aceitarmos aquilo que o pai e a mãe nos falam. E não somos diferentes com Deus. Mas abra hoje o seu coração. Abra hoje o seu coração. Olhe para Jesus crucificado. Olhe para Ele e não tenha medo. Ao contrário, tome posse da graça que Ele está derramando sobre nós hoje, sobre você, já derramou e continua derramando e vai até o fim, porque sendo o seu sacrifício eterno, nós sempre podemos contar com Ele. Quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecou? Pergunta Pedro para Jesus. Até 3 vezes, que era o máximo, ou até 7 vezes, que era o máximo. E Jesus responde: quantas vezes a pessoa vier arrependida e pedir perdão. Por isso, o tempo que nos é dado é hoje. Hoje é o dia da nossa salvação. Hoje se cumpriram as profecias a respeito do Messias que veio fazer um homem novo, que veio formar um povo novo, um povo lavado no seu sangue, um povo purificado nas águas do santo batismo. Por isso nós fazemos parte desse corpo. O que Deus prometeu desde o princípio, Ele cumpre na pessoa do seu Filho. Olhemos para Ele, acolhemos a palavra de salvação e deixemos-nos ser envolvidos por esse amor. Deus amou tanto eu e você, que enviou o seu Filho, que na obediência ao Pai, em nenhum momento deixou de fazer a sua vontade, e Ele foi ouvido pelo Pai. O Pai permitiu que Ele passasse pela cruz. Ele quis, porque era a única forma de Ele salvar o homem da condenação eterna, que o pecado nos condena eternamente, e só um sacrifício eterno é capaz de perdoar um pecado eterno, que é o nosso, e Ele o fez. Eis que vem, ó Pai, com prazer fazer a vossa vontade. Coloque esse desejo no seu coração também, como no coração de Jesus. Ó Pai, eu quero fazer a sua vontade também. Obrigado, Pai, por nos dar o Teu Filho. Obrigado, Pai, por tudo que Ele realizou em nosso favor. Obrigado, Pai, pela salvação que nos destes. Obrigado, Pai, por me amar tanto, 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 tanto. Deixe ser amado por Deus. E não há maior testemunho, não há maior gesto que se possa fazer senão esse: dar a vida para que eu e você tenha a vida. O Verbo de Deus deu a vida para todos nós. Tomemos posse dessa vida nova que Jesus trouxe.
não mais ao pecado, mas desejemos e caminhemos na vida nova que Cristo trouxe para todos nós. O sacrifício de Cristo não é só para nós, é para todo mundo. Por isso a igreja hoje reza por todas as realidades e por todas as necessidades. Vamos acompanhar. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor e nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que vossa igreja, presente no mundo inteiro, persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus, nosso Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, para governar o povo santo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor o pontífice que escolhestes. Para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso bispo Vladimir, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Oremos pelos catecúmenos. Que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajoelemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por vossos filhos e filhas tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Ajoelemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que creem em Cristo, que caminhando sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, encontrem a verdade. E nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero o que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelemo-nos.
Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Oremos por todos os governantes, que Deus, nosso Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Ajoelemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê a saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas promoções se alegrem com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo.
Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste, em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós, Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio rei. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tende
te abri o mar vermelho, me rasgaste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo te exaltei. Que mais pude eu ter feito? Em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Povo meu, que te fiz eu, dizem que te contristei, porque a morte me entregaste. Em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Daí onde você está, adore Jesus na cruz. Olhe para Ele. Olhe para Jesus. E deixe que o Espírito Santo te encha agora da sua graça. Enquanto cantamos, dá o seu beijo na cruz, como a gente costuma mandar um beijo. Beije aquele que te salvou, beije aquele que te libertou. Se entregue ao Senhor inteiramente. Adoremos Ele. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito,
primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu,
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que doar a vida pelo irmão.
Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação neste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje em toda a igreja se faz uma coleta para a Terra Santa, para manter funcionando as igrejas, o Santo Sepulcro e também toda a estrutura lá na Terra Santa, a igreja do mundo inteiro. Hoje dia, nesse dia, na sexta-feira, manda essa coleta que é específica para a Terra Santa. Então conto com a generosidade de cada um de vocês para ajudar esse lugar, para que possamos assim conservar aquele lugar onde esses acontecimentos se deram. E que nós hoje, com muita alegria e com muita esperança, vendo o grande amor que Deus tem por conosco, nós podemos permanecer firmes nele e caminharmos até a eternidade junto dele, pois foi para isso que ele veio, para nos redimir. Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção eterna se confirme. Por Cristo nosso Senhor.